Valor numérico de uma expressão algébrica. Exemplos. Questão número 1. Em uma loja de brinquedos encontra-se X patinetes e Y skates. Se houver 12 patinetes e 15 skates, o número total de rodas será... Ele está chamando X de patinetes e Y de skates. Ele quer saber o número total de rodas que vai ter dentro dessa loja. Eu tenho que pensar o seguinte, quantas rodas tem um patinete? No caso, são 2 rodas por patinete. Se o patinete eu estou chamando de X, então aqui eu vou falar que é 2x. Mas, quantas rodas eu tenho em um skate? No caso, um skate, ele tem 4 rodas. Então, eu vou chamar de 4y, já que eu falei que o y vai representar os skates aqui. O problema ainda fala, se houver 12 patinetes, ou seja, eu tenho 2x, o x representa o patinete, então é só substituir 2 vezes 12 patinetes, mais 4 vezes, e aí o problema continua, 15 skates, 4 vezes o y, que é skates, no caso, 15. Resolvo isso agora. 2 vezes o 12, 24, mais 4 vezes o 15, 60. 24 mais 60, 84. Então, eu posso falar que o número total será de 84 rodas. Questão 2. Vamos calcular a área da região pintada de verde da figura abaixo, considerando x igual a 5 centímetros e y igual a 1 centímetro. Para calcular a área pedida, basta encontrar o valor numérico da expressão algébrica 2x menos 3y para x igual a 5 e y igual a 1. Então vamos entender o porquê que o exercício chegou nessa expressão aqui. Ele pede para calcular a área da região pintada de verde. Para eu fazer o cálculo da área de qualquer retângulo, eu tenho que fazer a altura vezes a base. Então, nesse caso, eu vou estar multiplicando 2 vezes o x. Eu vou estar achando o valor total desse retângulo. Só que tem um porém, ele só pede para calcular a área que está pintada em verde. Então, eu tenho que subtrair, ou seja, tirar essa parte em azul. Coloco o sinal de menos aqui. Eu tenho que tirar a área que está pintada em azul. Então, eu tenho que achar a área do que está em azul. Para achar a área é a mesma coisa. Base vezes altura, ou altura vezes base, tanto faz. Nesse caso, eu vou ter o quê? 3 vezes o y. Por isso que eu cheguei naquela expressão de 2x menos 3y. E aí o resto do exercício ainda continua, ó, que para o x ele vai valer 5 e para o y ele vai valer 1. Faço a substituição aqui. Então, eu tenho 2 vezes o 5 menos 3 vezes o 1. 2 vezes 5, 10, menos 3 vezes o 1, 3. 10 menos 3, 7. Então, a área da região em verde, ela vai ser igual a 7 centímetros quadrados. Questão número 3. Vamos calcular o valor numérico da expressão a ao quadrado menos b ao quadrado, para a igual a 1 meio e b igual a 2 terços. Então, eu tenho a expressão a ao quadrado menos b ao quadrado. Eu estou afirmando que o a vale 1 meio, então vou substituir aqui. 1 meio, e isso tudo vai estar elevado ao quadrado, menos o b, ele vale 2 terços, então 2 terços, isso tudo elevado ao quadrado. Então, eu tenho que resolver separadamente cada uma dessas potências. Vou resolver aqui no canto para entender o que está sendo feito. 1 meio elevado ao quadrado, ele é igual a 1 meio vezes 1 meio. Quando eu tenho multiplicação de frações, eu faço a multiplicação direta. Então, eu vou estar resolvendo 1 vezes o 1, 1. 2 vezes o 2, 4. Então, 1 meio elevado ao quadrado é igual a 1 quarto. Substituo aqui. 1 quarto menos 2 terços elevado ao quadrado. Faço aqui no canto. 2 terços elevado ao quadrado. É a mesma coisa que 2 terços vezes 2 terços. Faço direto novamente, porque é uma multiplicação. 2 vezes o 2, 4. 3 vezes o 3, 9. Então,
é 4 nonos. Para resolver essa subtração de frações, eu tenho que utilizar o MMC. Então, eu vou fazer o MMC com os denominadores das frações. No caso, 4 e o 9. Faço aqui no canto, 4 e 9. Vai ser divisível por 2, 4 dividido por 2, 2. Aqui, copio o 9. Por 2 novamente. Aqui fica 1 e o 9 mantenho. Agora por 3, que vai dar 1, vai dar 3. Por 3, que vai dar 1 e 1. Multiplicando agora todos esses números, eu tenho 2 vezes 2, que é igual a 4, 4 vezes 3, que é igual a 12, e 12 vezes 3, que vai dar 36. Então, eu vou ter uma fração com denominador 36, menos outra fração com denominador 36, que vai ser igual a uma fração também com denominador 36. Para achar a parte de cima da minha fração, eu tenho que usar a regra na qual eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 36 dividido por 4 é igual a 9. 9 vezes o 1, 9. 36 dividido por 9, 4. 4 vezes o 4, 16. 9 menos 16, 7. Eu tenho 9, mas eu estou devendo 16, então eu fico devendo 7. Então, o resultado final dessa questão 3 é menos 7,36 avos. Questão 4. Vamos calcular o valor numérico da expressão 3x² menos 5x sobre x mais 3, para x igual a 4. Copio a minha expressão aqui no canto, 3x² menos 5x sobre x mais 3. Aonde tiver x, eu vou substituir pelo valor de 4. Então, aqui eu vou ter 3 vezes 4² menos 5 vezes o 4 sobre 4 mais 3. Vamos resolver o que dá para ser resolvido agora. Então, eu vou ter 3 vezes 4² é igual a 16. Para quem não está entendendo por que 4² é igual a 16, 4² é a mesma coisa que 4 vezes o 4. 4 vezes o 4 é igual a 16. Por isso que aqui eu estou colocando 16. Menos 5 vezes o 4, 20. Sobre 4 mais 3, 7. 3 vezes o 16 é igual a 48. Menos 20 dividido por 7. 48 menos 20 é igual a 28, dividido por 7. 28 dividido por 7 é igual a 4. Então, aqui o valor numérico para essa expressão, enquanto o x for igual a 4, o resultado também vai ser igual a 4. Eu gostaria de estar destacando uma coisa, que uma expressão, quando apresenta uma letra no denominador, não tem valor numérico quando os valores atribuídos às variáveis anulam o denominador. No caso aqui, eu tenho uma letra no denominador. Se por um acaso o exercício estivesse falando que o x valeria menos 3, ia ficar menos 3 mais 3, e eu iria zerar o meu denominador. Nesse caso, jamais eu teria um valor para essa expressão, porque cai nessa frase que eu acabei de colocar aqui, que quando o denominador ele é nulo, ele não vai ter um valor numérico. Terminados os exemplos e as explicações, eu vou passar uma lista de exercícios para vocês. Então aqui estão os exercícios propostos, é continuação dos exercícios que eu já passei na aula anterior. Então tem os exercícios 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 e 15. Esses exercícios são os exercícios da página 96 e 97 do livro Matemática Bianchini. E, obviamente, eu não vou passar todos os exercícios que estão aqui, então eu escolhi alguns para estar passando para vocês. Tentem resolver. Utilize os exemplos que eu passei aí anteriormente para vocês estarem resolvendo, tá? Não é complicado. Se possível, podem também fazer mais pesquisas aí na internet. Então, por hoje é só e até a próxima. Tchau!